O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais Ele preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A leitura do livro do profeta Jeremias é muito salutar. De vez em quando a gente tem que pegar um livro da Bíblia e ler do princípio ao fim, né? Pegar o livro de Jeremias, ler do capítulo 1 até o último capítulo. Pegar Isaías, ler do comecinho até o fim. Gênesis, do começo ao fim. Às vezes a gente quer ler a Bíblia numa talagada só, e a gente acaba não lendo nada, né? Pegar uma carta de São Paulo, ler desde o 1º, 2º, 3º capítulo até o fim. Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 16. De vez em quando a gente precisa fazer isso. A Bíblia a gente precisa ler todos os dias, né? Ouvir a primeira leitura, ouvir o Salmo, meditar o Evangelho, aurir ali a riqueza espiritual, porque a Bíblia é o próprio Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, diz Hebreus 4:12, vai mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela nos ilumina, ela nos conforta, ela nos corrige, ela nos dá esperança. A Bíblia mostra o que vai vir no futuro. A Bíblia está iluminando o presente. A Bíblia também está colocando a gente debaixo da misericórdia de Deus no passado. Então nós não podemos nos afastar das Sagradas Escrituras. Jesus, quando foi para o seu retiro quaresmal, Satanás foi tentá-lo e usou da palavra de Deus. Está vendo? Os charlatães também usam da Bíblia para tirar as pessoas da Igreja Católica, porque a Bíblia, ela não é absoluta,
ela é fruto de uma tradição religiosa. O Antigo Testamento é fruto do judaísmo, da tradição religiosa do judaísmo. E o Novo Testamento é fruto da igreja. E o Novo Testamento, ele dá sentido ao Antigo. E o Antigo Testamento foi o germe do Novo, de Santo Agostinho. Então, um livro bom para vocês lerem. Dom Henrique Soares gostava muito de explicar profundamente o livro do Êxodo, nessa quaresma, né? É um êxodo. O êxodo, o que significa, padre? Êxodo é uma saída, é uma partida. Nós estamos de saída, nós estamos de partida deste mundo, desse vale de lágrimas, desse mundo conspirador para a Jerusalém celeste, para a terra prometida, para o céu, onde está lá Nosso Senhor, Nossa Senhora, os anjos, os santos, São José, nos esperando. Aqui, tudo que a gente vive aqui é mera sombra daquilo que nós vamos contemplar face a face. Quem diz isso é São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Agora nós vemos como num espelho, confusamente, mas chegará o momento que veremos face a face. E para a gente ver Deus face a face, é preciso morrer. Mas se eu vou morrer, isso é líquido e certo, né? Tanto é que a tradição da igreja sempre tem uma caveira, um crânio nas iconografias, né? São Jerônimo está sempre representado com um crânio. São Francisco, muitas vezes, algumas iconografias, algumas pinturas medievais, né, antigas, estão representadas com o crânio. Ter a morte sempre diante dos nossos olhos, porque a morte é que vai nos abrir as portas para a eternidade, ou céu ou inferno. Então, nesse êxodo, quem vai à nossa frente? O Moisés foi à frente do povo, o povo de Israel. Agora quem vai à nossa frente é o próprio Senhor Jesus, crucificado e ressuscitado. O povo se alimentou do maná, nós se alimentamos da carne sacrossanta, do preciosíssimo sangue do Cordeiro. O povo era instruído por Moisés, nós somos instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua liturgia. O povo, depois de fazer toda a travessia, chegou num deserto, onde eles tiveram tantas outras lutas. Depois da nossa travessia, nós chegaremos no céu, onde será enxugada toda lágrima. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano jamais imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dom Henrique gostava de explicar parte a parte do êxodo, porque nós estamos num êxodo, nós estamos acampados neste mundo. Não temos aqui morada permanente, diz a carta aos Hebreus. Nós estamos em busca da pátria definitiva, da pátria futura. E Quaresma é isso. Quaresma é uma preparação para uma passagem eterna. A gente fala sempre nas quartas-feiras de cinza, e é bom a gente recordar, essa quaresma pode ser a quaresma última da nossa vida. Quantas pessoas esse ano vão prestar conta para Deus? Quantas pessoas que vão diante de Deus esse ano, porque acabou o tempo nessa terra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ajuda muito a compreender o sofrimento, a compreender quem é Deus. A Bíblia nos protege das falsas doutrinas, mas aí a gente tem que estar em união com a igreja, E um desses livros belíssimos para serem lidos na quaresma é Jeremias. E nós ouvimos, Jeremias 18. Disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua,
e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Jeremias é o símbolo do sofrimento. O profeta Jeremias é o símbolo da rejeição dos seus irmãos religiosos. Ele sofreu da parte dos seus irmãos religiosos, que literalmente queria matá-lo, né? E tinha como conta de nada, tinha ele como um estorvo. E aqui a profecia, a palavra de Deus, que é Bíblia, está dizendo para nós: vinde para conspirarmos juntos contra ele. Mas em todas as instâncias, né? Jeremias e todos aqueles que sofrem, Jó, todas essas figuras importantes, Jonas, no ventre da baleia, é prefiguração do Cristo. Jó é prefiguração do Cristo que sofre para redimir o sofrimento e recebe a retribuição de Deus com a ressurreição. Jeremias é aquele que é enviado para abrir os olhos dos seus, e é rejeitado, e é rechaçado, e é vilipendiado com palavras, sofre calúnias horríveis, inverte-se os valores. Jeremias é a figura de Nosso Senhor entre os saduceus, entre os fariseus, entre o povo do seu tempo, entre a liderança religiosa de Israel, que conspirou de todos os modos e maneiras contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim fizeram com Jeremias. Jonas, lá no ventre da baleia, é prefiguração de Cristo no sepulcro, que vai ressuscitar ao terceiro dia. Dá um sinal para nós, Senhor. Se o Senhor não der um sinal para nós, nós não vamos acreditar. Aí Jesus disse: nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual que foi o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O peixe aqui significa a misericórdia de Deus, as entranhas de Deus, os projetos mais profundos de Deus. E Jesus ressuscita ao terceiro dia, e Jonas, depois de 3 dias no ventre do peixe, ele sai cheio do Espírito Santo para profetizar, para levar a boa nova, a redenção, a salvação a Nínive, e o povo se converte. Uma coisa muito certa, meus irmãos: Deus ele é redentor. Nós ouvimos isso na missa do domingo. Deus não quer castigar. O castigo de Deus é a última de todas as possibilidades que Ele pode permitir a um coração, uma pessoa, porque Deus quer salvar no amor, no diálogo. Deus quer salvar com suavidade. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o que tem nele o seu refúgio, diz o Salmo 33. Muitas vezes é a oração que o sacerdote faz antes da gente comungar: provai e vede quão suave é o Senhor. É próprio do coração de Deus amar. Deus quer amar, Deus quer se entregar, mas Ele não encontra portas abertas, e as que estão abertas é como se Deus viesse para reformar as nossas casas, né? E aí Ele não encontra casas com a porta aberta para Ele entrar e reformar e deixar muito melhor do que está. As portas estão fechadas, e aquelas que estão abertas dizem assim: não precisa, não precisa. Mas nós vamos falar: não precisa para Deus. Deus sabe muito bem aonde você precisa de reforma, aonde você precisa de transformação. É o que nós falávamos ontem, o ato de oferecimento ao amor misericordioso. O amor misericordioso, ele está procurando corações, vasos miseráveis para ele se derramar. Muitos estão fechados, e aqueles que estão abertos estão dizendo: não precisa de tanto. Mas Jesus quer derramar. Amor est diffusivo sui. O amor, ele é difusivo. O amor, ele é doado. O amor quer se doar, o amor quer se derramar, mas não encontra corações. E aqueles que ele encontra, ainda são eles a colocar o limite.
Jesus veio a esse mundo para derramar até a última gota do seu sangue, para redimir, para salvar, para elevar. Nós ouvimos isso na missa, Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos daria com ele todos os bens? Esse é o desejo do coração de Jesus, esse é o desejo de Deus, vir ao encontro do homem. Só que quando Jesus vem ao encontro do homem, ele encontra barreiras que impedem ele de chegar ao coração do homem. Essa barreira muitas vezes é a corrupção política e religiosa. Jeremias está denunciando a corrupção religiosa. E com isso eles dizem: vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve os que dizem, meus adversários, acaso pode retribuir o bem com o mal? Jesus fez tanto bem, fez tanto bem, fez tanto bem. Jesus veio curando, Jesus veio libertando dos demônios, perdoando os pecados, instruindo os ignorantes, fazendo o bem. Jesus só fez o bem para as pessoas, só quis o bem de Israel. E como que retribuíram o bem que nosso Senhor fez? Com conspirações, calúnias e sofrimentos. É o que o Evangelho está dizendo para nós hoje. Ele vai receber, pelo bem que ele fez, um caudal, uma enxurrada de incompreensões, de conspirações, de calúnias, de intrigas. Isso vai fazer nosso Senhor ir ao madeiro da cruz. E é aquele trono que a coitadinha da mãe de Tiago e João quer que os filhos dela vão reinar. Ela não sabe ainda que o trono de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz, e o seu palácio é o Calvário, e ela quer que os seus filhos reinem, porque que reine ao lado do Senhor e Salvador. Jesus falou assim: olha, você quer sentar à minha direita e à minha esquerda? Tudo bem, isso compete ao Pai. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Cálice de calúnias, cálice de incompreensões, de intrigas, de invejas, de maldades, de perseguições, de torturas psicológicas, emocionais, físicas, rejeição, humilhação, ignomínias. Você quer beber? Não, nós vamos beber sim, nós vamos beber o cálice, nós podemos. Ah, de fato vocês vão beber. Jesus está falando do martírio. São Tiago foi o primeiro a ser martirizado, degolado por volta ali dos anos depois que Jesus morreu. Passou um tempo, depois da crucifixão de nosso Senhor, sua ascensão aos céus, passou um tempo, uns 10, 15 anos, às vezes nem isso. Tiago foi degolado por Herodes em Jerusalém, bebeu o cálice. E São João vivia errante, de uma cidade em outra, correndo, fugindo de Jerusalém para a Ásia Menor, fugindo da Ásia Menor para Éfeso, que fica na Ásia Menor, de uma cidade para outra, refugiado com Nossa Senhora, para a ilha de Pátimos, bebendo o cálice da incompreensão, bebendo o cálice da conspiração, bebendo o cálice daqueles que querem se voltar contra o Cristo e todos aqueles que se assemelham a Ele. Então, meus irmãozinhos queridos, se Jeremias sofreu perseguição, que ele é a prefiguração de Cristo, se nosso Senhor viveu entre incompreensões e calúnias, se os apóstolos beberam esse cálice, e você? E nós? Se de fato nós evangelizamos, se de fato nós somos instrumentos de Deus, porque uma coisa eu aprendi há muitos anos atrás, quando uma pessoa é perseguida por causa da justiça, não é ela que está sendo perseguida, é Cristo.
Jesus que é perseguido no coração dos bons, no coração dos mártires, dos santos, dos profetas. Isso a gente jamais pode esquecer, que nós seguimos um Deus crucificado, rejeitado, incompreendido. O livro da Imitação de Cristo diz assim: muitos são os amigos da minha mesa, poucos os amigos da minha cruz. Jesus venceu? Venceu. Ressuscitou o terceiro dia, Senhor soberano do céu e da terra, e quem não se aderir a Ele vai perecer, não é? E eu termino a homilia. João 3,16. Isso é palavra de vida eterna. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho ao mundo, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o julgamento é esse: a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Todo aquele que não tem o Filho, todo aquele que não acolhe o Filho, que não crê no Filho, no nome do único Filho de Deus, que Ele enviou para amar, diz a carta de São João, diz também o Evangelho de São João no capítulo 3, a ira de Deus permanece sobre ele. O que é a ira de Deus? É a justiça de Deus. E quem pode subsistir a justiça de Deus? Ninguém. Então, nós precisamos rezar por aqueles que ainda não acolhem Jesus, que tem Jesus como um charlatão, tem Jesus como um fracassado, tem Jesus como um falsário da história, que quis usurpar a figura de Deus e de Salvador. Todas as religiões que não creem em Jesus como Deus, percebe, eles vivem degladiando-se o tempo inteiro. Eles vivem lutando entre eles mesmos, porque ali não está a misericórdia encarnada através do batismo, através da Eucaristia, através da sombra do ressuscitado, que é a sua igreja, o pastoreio de Cristo através do coração dos sacerdotes, dos bispos, e as terras que não têm o Evangelho, o paganismo, né? O paganismo vigora. Tem alguns lugares que são até aquelas pessoas que têm o costume pagão de alimentar de carne humana. Como é que chama aquilo? Que lá tem um nome. Como que é mesmo? O canibalismo. E é coisas pagãs graves, oferecer crianças aos ídolos. Isso é o paganismo. Você acha que o paganismo é só da época dos gregos, dos romanos, dos povos bárbaros? Não. Aonde o Evangelho não chega, aonde a igreja não chega, ali tem muito paganismo. E as religiões que não são cristãs, percebam, degladiam-se, querem destruir a si mesmas. Peçamos a Nossa Senhora Rainha da Paz que interceda por esse mundo, porque eu não sei se você está sabendo, parece que está tudo convergendo nesse final de ano, nas eleições americanas, está tudo convergindo para que aconteça um ataque maior na Ucrânia, né? As tropas europeias precisam ajudar a Ucrânia, porque se assim não fizer, a Rússia avançará para cima de toda a Ucrânia. E ontem, todos os telejornais, os noticiários do mundo inteiro, a Rússia mandou dizer para o mundo inteiro, e disse o seu porta-voz, e todos disseram, se os exércitos, os soldados da OTAN lutarem na Ucrânia, a Rússia irá bombardear com todas as forças. E os especialistas, não sou eu, especialistas, pode ver os jornais, os especialistas chamam isso de Terceira Guerra Mundial. Um conflito da OTAN com a Rússia é o germe da Terceira Guerra Mundial. Nossa Senhora não mente, as suas lágrimas não são de brincadeira.
As profecias que Deus envia sérias à terra é para clamar uma conversão urgente. E nós, que graças a Deus não somos melhores que ninguém, mas estamos aqui na Santa Missa, diante do sumo e eterno sacerdote, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos unir o nosso sacrifício e a nossa prece ao sacrifício de Jesus e à prece de Jesus ao Pai, Ele que intercede por nós junto ao Pai. Hebreus 7:25. Ele que está diante do Pai com as suas santas chagas, intercedendo por nós. Vamos interceder pela paz do mundo, vamos interceder pelos pagãos, interceder pelas religiões que ainda não abriram o coração ao Cristo, interceder por aqueles bons bispos, por aqueles bons sacerdotes, por aqueles bons cristãos que estão dando a vida nas missões e por isso sofrem conspirações e perseguições. É isso que o Evangelho está dizendo para nós, é isso que a liturgia está dizendo para nós hoje. Compreendamos melhor para amar melhor, diz Santo Agostinho. Crer para compreender e compreender para melhor crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.